amigos de Ideal Espírita, bem-vindos a mais uma reflexão espírita do dia. Eu tenho um convite para fazer a todos, que a gente possa fazer uma leitura. Então, uma nova jornada nesta obra, está aqui no Kindle, se chama A Bênção da Gratidão, a importância de agradecer para viver bem e feliz, de Richard Simonetti. A ideia é que todo dia a gente faça uma leitura de um capítulo, e hoje vamos começar com o capítulo 1, Estresse e Saúde. O segredo da saúde corporal e mental está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Esse pensamento de Buda encontra hoje respaldo na medicina, que cada vez mais demonstra a influência de nossas emoções na etiologia das enfermidades físicas e mentais. Richard Simonetti já começa aqui com o pensamento de Buda para dizer que hoje a medicina, mais propriamente a neurociência, está conseguindo demonstrar, comprovar que as emoções são muito importantes para a nossa vida. Antes a gente achava que era só a razão, né, a parte intelectual, mas agora a emoção é fundamental para a nossa saúde corporal e mental. Então ele fala que a influência, né, gerando problemas, distúrbios, desequilíbrios nas emoções, nós causamos doenças físicas e mentais. Então ela está na causa. Considerando que a experiência humana representa uma bolsa de estudos na escola da reencarnação, temos em nosso próprio corpo eficiente mestre, que sempre registra na forma de enfermidades e limitações nossos momentos de instabilidade emocional, nossos comprometimentos com o erro, com o vício, com a irresponsabilidade, a corrigir nossos caminhos, nosso roteiro de vida, nossa maneira de ser. Ele está falando também que a reencarnação, ela vai mostrar no corpo que adquirirmos para nascer, né, reencarnar, pelas doenças e pelas limitações, são as nossas marcas de instabilidade emocional, dos erros, vícios, e tudo isso a corrigir, uma oportunidade, toda encarnação é uma oportunidade para que a gente possa se transformar. Um brilhante infográfico da revista Galileu de fevereiro de 2014 demonstra como os problemas emocionais transformam-se em doenças na seguinte sequência. Então ele coloca o cérebro. O hipotálamo estimula a hipófise, são glândulas, né, a liberar hormônio adrenocorticoide, que atua nas glândulas suprarrenais, que ficam, né, acima dos rins, e suprarrenais e, aqui repetiu a palavra, desculpa, produzem adrenalina, noradrenalina, cortisol, que aumentam os batimentos, mas enfraquecem o sistema imunológico. Então, isso que acontece, né? O cérebro, você tem essas glândulas, produzem esses hormônios, que são adrenocorticoide, e das glândulas suprarrenais, que gera adrenalina, e aí temos aquela palpitação e o enfraquecimento do sistema imunológico. Então, coração palpita, né, acelera, tá? Ele trabalha mais e mais rápido para bombear o sangue. Sob estresse prolongado, o músculo pode cansar, né, com muita frequência, abrindo caminho para a insuficiência cardíaca. O fígado produz mais glicose para suprir a demanda de energia, né? O coração está ali precisando de energia,
está muito acelerado, o organismo fica muito acelerado, o metabolismo acelera demais. Então precisa de matéria-prima, acaba trabalhando em excesso. O estômago recebe menos sangue, né? Porque o cérebro precisa, o coração precisa. A alteração na digestão, a irritação na mucosa pode se complicar e evoluir para uma úlcera. Então, geralmente tem gastrite quem é estressado. O intestino, ele fica menos irrigado de sangue, assim como o estômago, e por isso fica com dificuldades na absorção de nutrientes e na excreção das fezes. Geralmente o que ocorre é a pessoa tem diarreias, né? Então, ela evacua com muita frequência e com isso o intestino não tem tempo de absorver os nutrientes. Também pela dificuldade de irrigação sanguínea ali na região. Então, no conjunto, essas pressões emocionais sobre a delicada máquina física produzem desajustes variados que complicam a jornada e podem abreviar a existência. Nós espíritas temos o hábito de qualificar a enfermidade como resgate de débitos de vidas pregressas, com que justificamos o mau uso do corpo. Ele está salientando uma coisa muito importante. Geralmente nós, com essa lógica de que estou doente porque eu estou resgatando débitos do passado, nós, na verdade, estamos doentes porque estamos fazendo mau uso do nosso organismo, do nosso corpo físico, ou seja, nosso instrumento de expressão, de viver aqui. O espírito, ele precisa do corpo físico para se expressar. A gente está usando mal o corpo, está se alimentando mal, está vivendo de forma descontrolada as nossas emoções. E aí, com isso que ele está dizendo é que as nossas enfermidades, mais do que resgate do passado, elas são produzidas agora no presente por nosso próprio comportamento. Então, há sim doenças kármicas. A gente traz. Às vezes vem guardadinha lá. E quando há algum acontecimento, é o gatilho, elas aparecem. Mas a gente teve que dar esse start aí, ou seja, dar uma iniciada para que a doença aparecesse. Caso contrário, dependendo da forma como que a gente vive, né, ele ia ficar quietinho lá e não ia ser ativado. Então, falamos aqui de doenças kármicas? Sim, existe. Congênitas, nascemos com doenças? Sim. Nascemos com elas ou estamos programados para contraí-las? Isso está na programação espiritual. Representam uma válvula de escoamento das impurezas espirituais para reajuste nos delicados mecanismos das emoções ou ensaiando poesia, eficiente tratamento de beleza para o espírito. Ele brincou aqui, ensaiando de uma forma mais poética, pensar que as doenças, na verdade, elas limpam, elas saem do espírito, perispírito, e vão para o corpo físico, que é o filtro. Ele absorve e quando esse corpo morre, porque o espírito não morre, o corpo morre, ele limpou o perispírito, que deixou de ter aquelas marcas. Então ele fala que isso acaba sendo um tratamento de beleza para o espírito. Um corpo muito adoecido, ele pode sim estar filtrando e retirando do espírito essa carga que deixou o perispírito doente, maculado, marcado. Considere, porém, leitor amigo, que a maior parte de nossos males decorre não do que fizemos, mas do que estamos fazendo. Por não controlarmos as nossas emoções, presos a lembranças infelizes do passado próximo, ou demasiadamente preocupados com o futuro remoto, por falta de confiança em nós mesmos e em Deus. Então, é uma frase que a gente pode destacar pela relevância,
que ele está dizendo, sim, que os nossos problemas nós muitas vezes criamos, agora nessa encarnação. Muitas doenças nós provocamos pela falta de cuidado com o nosso corpo e pelo, principalmente, descontrole das nossas emoções. Nós ficamos estressados, é uma palavra que ficou de senso comum, né? Mas o que está querendo dizer é que nós ficamos muito ansiosos com questões de futuro, angustiados. Angustiados é quando a gente tem angústia existencial, é quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente tem dificuldade, ou então em depressão por lembranças do passado, coisas que nós fizemos lá que nos geraram sentimentos de culpa, de remorso, de mágoa. Isso tudo vai acumulando, vai desenvolvendo doenças, porque o corpo ele precisa dar o sinal para o espírito de que algo não anda bem. Ele precisa se comunicar. E como que ele vai chamar a nossa atenção? É quando aparece uma doença, ou seja, uma disfunção. Ele está mostrando que a mente, o psiquismo, as emoções desse ser espiritual está em disfunção, está disfuncional, né? E passa através do corpo, o corpo manifesta e comunica para o ser espiritual. Daí a gente precisa ouvir o nosso corpo para fazer alguma coisa. Então ele fala, a consequência disso tudo é que vivemos desajustados no presente, como ensinou Buda. Se desejamos desfrutar de saúde, 3 providências são essenciais. Esquecer o passado, eliminando mágoas pelos que nos fizeram. Né? A gente precisa esquecer, porque fala o perdão das ofensas. O perdão das ofensas é o esquecimento dessas ofensas. A pessoa, a gente não vai perdoar a pessoa ela tem vamos dizer assim, um compromisso ali, uma dívida que ela tem com Deus. Então a gente não pode perdoar a pessoa, porque o que ela fez, seja conosco, seja com outras pessoas, ela está fazendo com ela e com Deus, porque como a gente viu, a gente tem falta de confiança em si mesmo e em Deus. E esses desajustes, esses desequilíbrios, são sim uma desconexão com a nossa essência, que é divina. Se tem esse conflito, essa desconexão, o que a gente precisa fazer? Se conectar, reconectar, se religar. A palavra religião vem de religar. Então a gente precisa se ligar a Deus. Pode ser pela via da religião, pode ser simplesmente desenvolvendo um autoconhecimento e a espiritualidade. Agora ele fala, esquece o passado, não deixa ele atuando no presente sempre, porque a gente não consegue voltar para o passado e recontar a história. A gente volta psicamente, emocionalmente, a gente volta para o passado, está voltando para o passado e está fazendo isso e vai ficando deprimido, porque a mágoa, né, ela permanece, ou ressentido, sentindo novamente, ressentir é isso, ressentir muitas e muitas vezes algo que não nos fez bem. Então, nesse caso, a gente precisa, se temos dificuldade, de ajuda especializada. Exercitar um presente sem ambições desmedidas, sem cogitações passionais, sem atritos com o próximo, cumprindo os valores do Evangelho, elegendo o empenho do bem como meta suprema de nossa vida. Pratica o bem. Geralmente, um dos remédios que a gente fala é o quê? A caridade. Praticar a caridade, mas de coração. É fazer o bem, a bondade,
sem interesse. Então, é fazer o bem de forma desinteressada. Desligar preocupações com relação ao futuro. Confia em Deus. O que vem, o que será o dia da manhã, a Deus pertence, não é isso que a gente fala? E é isso mesmo. Confia de que há guardado para nós tudo de bom. Tudo concorre para o bem. Deus fez assim. Deus é bondade, é justiça, é misericórdia. Se a gente confia nele, o que está reservado para nós é algo bom. Mas não fique parado esperando. O que você pode fazer hoje, agora, para que o seu futuro seja muito bom? É o que a gente fala, a colheita é livre, a plantação é livre, a colheita ela é obrigatória. Plantação é livre, plante hoje. Ah, mas eu já estou colhendo os espinhos que eu plantei há muito tempo. Não tem problema. Coletou, tirou, planta uma sementinha nova. Faça uma coisa diferente. Sorria mais. E como ele fala no livro, seja grato por tudo que você tem, por tudo que você é e por tudo que ainda, né, vai fazer e que já te aconteceu. Aí ele fala. A propósito dessa última providência, vale lembrar um texto irlandês bem-humorado e oportuno. Você anda preocupado com o seu futuro, meu amigo? Tão preocupado que não consegue viver o presente? Saiba que há somente duas coisas com que você deve se preocupar. Ou alcançará sucesso ou será mal sucedido. Se alcançar o sucesso, não terá com que se preocupar. Se for mal sucedido, há somente duas coisas com que se preocupar. Ou você se manterá a saúde ou ficará doente. Se mantiver a saúde, não terá com que se preocupar. Se ficar doente, há somente duas coisas com que se preocupar. Ou você sarará ou morrerá. Se sarar, não terá com que se preocupar. Se morrer, há somente duas coisas com que se preocupar. Ou você irá para o céu ou irá para o inferno. Isso aqui é uma brincadeira que ele faz, né? Uma historinha. Se você for para o céu, não tem que se preocupar. Se for para o inferno, estará tão ocupado cumprimentando familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, que não terá tempo para se preocupar. Lembre-se, preocupar-se é se preocupar com algo que ainda não aconteceu. Pré, ele separa, né? Pré-ocupar, é você se ocupar antecipadamente com alguma... Então, se é antecipado, é porque ainda não aconteceu. Então, espera acontecer para você pensar no que fazer. Não precisa ficar pensando no que pode acontecer. Porque exatamente isso, pode não acontecer aquilo que você imaginava que ia acontecer e você ficou preocupado à toa. Portanto, relaxe. Nossa única preocupação hoje e sempre deve ser a busca daquele jugo leve a que se refere Jesus quando nos dispomos a cumprir os valores do Evangelho. É essa a melhor iniciativa em favor de uma existência saudável, feliz e longeva. Então vamos parar a leitura por aqui e a gente se vê no próximo capítulo, a continuidade. Esse capítulo ainda não terminou, mas nós vamos dar continuidade em outro momento. Já deu bastante material para a gente refletir no dia de hoje. Se preocupe com o hoje e viva o hoje, porque isso já virou senso comum, mas é a pura verdade. O hoje é o presente que Deus nos deu, por isso que se chama presente. Muita paz, Deus os abençoe, tenha um lindo dia.